Gravação. Pronto, Ok, começou. 16 de abril de 2020, Grupo de Estudos Filosofia da Matemática. Isso aí, cara. Isso aí. Vamos lá. Quando a palavra espaço e outras palavras de origem semelhante ocorrem em matemática pura, elas referem-se a padrões abstratos de ordem que podem ser exemplificados por sistemas muito diferentes de objetos. É claro que as investigações geométricas começaram com o estudo de relações no espaço físico, mas avançaram depois para o estudo de padrões que já não podem ser visualizados. Alguém está com o áudio aí ligado com a televisão? Eu desligo. Desculpa. Ah, tá tranquilo. Outra aí. Só um momentinho. Ok, agora só bota aí de novo na tela. Beleza. Pronto. Vou recapitular. Quando a palavra espaço e outras palavras de origem semelhante ocorrem em matemática pura, elas referem-se a padrões abstratos de ordem que podem ser exemplificados por sistemas muito diferentes de objetos. É claro que as investigações geométricas começaram com o estudo de relações no espaço físico, mas avançaram depois para o estudo de padrões que já não podem ser visualizados. Esta tendência para abstração já pode ser detectada nas geometrias não euclidianas, a que fizemos referência, mas é ainda mais óbvia nas geometrias a diversas dimensões. Estas geometrias podem ser construídas à maneira sintética de Euclides, mas a maneira mais fácil é a generalização das noções usadas por Descartes na geometria analítica. Quando desenhamos gráficos, concebemos cada ponto no nosso papel reticulado como sendo determinado por dois números. Sendo reticulado como sendo determinado por dois números. Um que é o valor da variável x e o outro que é o valor da variável y. E dizemos que uma linha no papel corresponde a uma certa relação funcional entre essas variáveis. Assim, uma reta é o gráfico de uma equação da forma y igual a ax mais b, porque cada ponto na linha é associado pelo sistema de referência a um par de números que satisfazem a equação, as coordenadas, né? Temos aqui uma interpretação da geometria euclidiana a duas dimensões, sendo a qual os pontos são pares numéricos e as relações entre os pontos são relações do gênero das relações estudadas em álgebra. Esta interpretação pode ser facilmente aplicada à geometria euclidiana a três dimensões. E pode-se depois continuar. Aplicando a analogia na direção oposta, podemos, se quisermos usar a linguagem da geometria para descrever um sistema no qual os objetos relacionados são conjuntos de valores para 4 ou mais variáveis. Assim, se... Dá uma subidinha. Aí. X1, Y1, Z1, W1 e X2, Y2, Z2 e W2 representam dois conjuntos de valores
para 4 variáveis, x, y, z e w. Podemos talvez usar a palavra distância para a quantidade representada por raiz, né, de x1, x2 ao quadrado. Esse traço aí é aquele que a gente... meu nome? Não, né? Não, né? Isso não é negação, não. Vocês estão lembrados desse símbolo matemático aí? Esse aí é o menos. É o menos mesmo? É, Assim, grande esse é o dele? menos. Ah, Uhum, tá é o grande. menos. Ah, É. pronto. Pronto. É, Então, lembra da fórmula da distância para duas dimensões na hum, geometria analítica escolar? Aí é a fórmula de distância para 4 dimensões. não era 3 dimensões, não? Não, aí é 4 dimensões. Ah, 4, né? Ah, pronto, beleza. Ok. Então, x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado, mais w1 menos w2 ao quadrado. Então, isso tudo aí, a raiz quadrada disso. Quer utilizem ou não o caminho aberto por Descartes para chegar à geometria multidimensional, os matemáticos apoiam-se numa interpretação numérica das fórmulas axiomáticas para a demonstração da consistência de qualquer geometria que eles construam de maneira axiomática. Como se sabe que a geometria elíptica e a geometria hiperbólica, as 3 dimensões são demonstráveis consistentes se supuser que a geometria euclidiana a 3 dimensões é consistente, pode-se julgar que é um excesso de precaução exigir uma demonstração de consistência dessa última, mas não é, de maneira nenhuma, óbvia que o espaço físico seja euclidiano no sentido de satisfazer todos os axiomas de Euclides. Dificilmente se poderá defender, por exemplo, que temos a percepção ou de uma infinidade exterior de pontos a partir de um ponto ou uma infinidade interior de pontos entre 2 pontos. E se dizemos que, no entanto, o espaço físico é euclidiano, no seu sentido pleno, temos que dizer que sabemos como sendo uma verdade necessária revelada na intuição espacial. Durante o século XIX, estas pretensões tornaram-se suspeitas e, por isso, fizeram-se tentativas para libertar a geometria dos últimos vestígios de dependência da experiência sensível. Para o matemático, as demonstrações de consistência de conjuntos de axiomas por meio de interpretações numéricas têm um grande mérito de permanecer inteiramente dentro do domínio da matemática. A consistência é o primeiro requisito de qualquer conjunto de axiomas, porque o conjunto de proposições inconsistentes implica qualquer proposição, como os autores medievais que escreveram acerca das consequentiae bem sabiam e nada se pode aprender de uma teoria em que a negação de um teorema é também um teorema. A independência mútua dos axiomas já não é tão essencial. Isto é, uma teoria dedutiva ainda pode ter valor, mesmo que se descubra que um axioma pode ser derivado dos outros. Mas é óbvio que não é elegante introduzir como um axioma qualquer coisa que se pode demonstrar como um teorema. E, além disso, para se compreender perfeitamente a estrutura de um sistema dedutivo, é necessário dispor de demonstrações de independência.
Ambas as ideias são bem exemplificadas pela história do postulado das paralelas. Ora, para se demonstrar que um axioma é independente dos outros axiomas, de conjuntos de axiomas, é suficiente mostrar que a sua negação é consistente com os outros axiomas. E, para isto, o geômetra apoia-se de novo no método da interpretação numérica. Se duas interpretações diferentes para os símbolos extralógicos de um conjunto de fórmulas axiomáticas conduzem ainda a fórmulas verdadeiras e a sistemas de objetos descritos pelas fórmulas dessas interpretações, estão relacionados de tal maneira que, para cada objeto num, há um único objeto correspondente no outro. As duas interpretações são isomórficas. Se, além disso, todos os resultados das diversas interpretações possíveis ou modelos, como são designados algumas vezes, para um certo conjunto de fórmulas axiomáticas são isomórficos, uns em relação aos outros. O conjunto de axiomas é categórico ou monocategorial, provavelmente. Monomórfico. Dedekind já conhecia este conceito em 1887, mas o nome categórico foi introduzido por Veblen em 1904, por sugestão do lógico Dewey. Talvez Veblen e Dewey estivessem a pensar num contraste entre proposições categóricas e disjuntivas, mas na origem categórico significa predicativo mais do que não disjuntivo. E, além disso, a palavra tem a desvantagem de estar sobrecarregada em outros contextos. Interessante. Por isso, parece melhor seguir a sugestão de Carnap e falar antes de um contraste entre conjuntos de axiomas monomórficos e polimórficos. Foi o que eu tinha pensado. Vamos lá. Pode-se dizer que um conjunto monomórfico de axiomas cumpre completamente o programa de definição implícita, porque, embora as fórmulas em que é apresentado possam admitir muitas interpretações diferentes, estas têm que ter todas as mesma estrutura lógica e não são por isso distinguíveis por critérios puramente formais. Se um conjunto de axiomas é monomórfico, é inútil tentar mais especificações do sentido dos sinais extralógicos nas suas fórmulas, juntando mais fórmulas axiomáticas ao mesmo simbolismo, porque, seja qual for a fórmula, ou ela ou a sua negação, já é uma consequência das fórmulas axiomáticas no sentido de serem verdadeiras para todas as interpretações que admitem. Ela pode dar uma subida logo. Isto não é o mesmo do que dizer, no entanto, que um conjunto monomórfico de axiomas não pode ser alargado de maneira útil. O monomorfismo é sempre relativo a um certo conjunto de conceitos primitivos, como pode ser visto mais claramente considerando outro exemplo geométrico. Durante o século XIX, a geometria desenvolveu-se não só considerando alternativas ao postulado das paralelas de Euclides e liberando-se da restrição das três dimensões, mas também distinguindo diversos níveis de propriedades geométricas. Já se sabia há algum tempo que existiam algumas propriedades das figuras que permaneciam mesmo quando as figuras eram sujeitas a transformações de certas espécies. Assim, Pascal, usando métodos sugeridos por Desargues, em particular a suposição de pontos no infinito, demonstrou no século XVII que se um hexágono é inscrito numa seção cônica
Os 3 pontos nos quais os lados opostos se intersectam têm que estar numa linha reta. Uma vez que o teorema é verdadeiro, não só para um hexágono escrito no círculo, mas também para qualquer hexágono obtido pela projeção dessa figura num plano a partir de um ponto. É óbvio que temos aqui uma propriedade projetiva distinta de uma propriedade métrica, isto é, o teorema pertence a um nível de geometria no qual consideramos posições relativas, sem entrar em consideração com medidas. Vocês querem ver essa figura? Se tiver, facilita. Eu acho bom. Então, Seria interessante mesmo. Tem um jogo muito interessante chamado Euclideia. É um jogo de demonstração diagramática de Euclides. Aí o teorema de Pascal que está falando é essa aqui. Alguém que está acompanhando o texto de outra forma pode reler essa passagem para a gente visualizar a partir dessa figura? Eu acho. Tá, eu posso colocar lado a lado, sem interferir. Colocar esse aqui nesse lado e esse nesse lado aqui. Vamos lá. Diminuir para 150, talvez. Vocês enxergam assim? eu parei que eu vou ler aqui, eu achei. Eu tava no mudo aqui. Eu leio aqui rapidão. Você lê? Leio aqui, peraí. Eu já tava começando a ler, só que tava no mudo aqui o microfone, essa viagem aqui. Beleza. Então é o seguinte. Assim, Pascal, usando métodos sugeridos por Desargues, demonstrou no século XVII que se um hexágono é inscrito numa seção cônica, os 3 pontos nos quais os lados opostos se intersectam têm que estar numa linha reta. O hexágono que ele está mencionando é esse aqui. Essa figura que está sendo formada por esses 6 pontos azuis nesse círculo é o hexágono. Sim. E a linha reta que ele está mencionando é essa, que tem esses 3 pontos, que formam a linha reta. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Caramba. Você trocando qualquer um desses pontos. Poxa. Olha o que acontece. Estão visualizando? Qualquer ponto que você desloca, esses três pontos sempre vai estar alinhado a uma linha. E você pode mover à vontade qualquer um dos 3 pontos. Ou qualquer um dos pontos do hexágono escrito sobre essa seção cônica. Que o círculo é uma seção cônica. Não sei se está dando para visualizar. Tá dando para Entendeu? entender, sim. Vai sempre ficar. Vai ter sempre essa relação aqui no caso, né? Da linha reta e os 3 Exato. pontos. Independente do Independente da de... forma do hexágono, vamos dizer assim. Exato. É que é isso, um escrito é quando uma figura tem as suas arestas interceptando a figura do círculo. Então essas arestas aqui todas estão escritas no círculo porque estão interceptando o círculo. Então não importa, você pode mover isso à vontade, portanto que exista 6 arestas interceptando o círculo, sempre vai existir essa reta aqui, que é a projeção. Não sei se está dando para entender muito bem. Eu acho essa imagem um pouquinho legal. Porque você pode manipular ela à vontade. É um jogo, na verdade.
Ah, é. Depois eu passo pra vocês. É um joguinho. É divertido. Foi por isso que eu falei que raciocínio diagramático é uma outra viagem. Imagina isso aqui, ó. Ó, eu acho legal pra caralho. Era só isso. Todo mundo visualizou? Não, a viagem é como é que esse cara descobriu essa parada aí. É, É, exatamente. mas é bacana esse programa aí, esse aplicativo. É um programa, Alan, né? Isso aí, né? É um jogo. É um jogo. Ah, um jogo. Bacana, É, bacana. ele te manda, ele te manda um teorema do Euclides para você demonstrar a partir de reta e círculo. Ah, Ou bacana, seja, bacana. demonstrar diagramado. Vou mandar no grupo. Se vocês quiserem dar uma olhada depois. É massa aí. É divertidozinho. Eu jogava muito no ano passado, mas eu parei de jogar. Porque eu empaquei. Vamos dizer. Jogou no nível. E Travou. foi. Deixa eu ver que nível eu travei. É, eu parei no livro Iota. Não fiz não. Eu terminei o Teta, quando chegou no Iota eu não consegui mais fazer não. Vai até o Ômicron. Omicron. Pronto, mandei no grupo. Massa, é bom pra aprender melhor esses teoremas aí. Yes. É bom. É bom pra ter uma noção de como funciona o raciocínio diagramático. É, você quer trocar caso quer continuar lendo? Pode botar que eu ainda leio mais um pouco. Beleza. Então vou mutar meu microfone. Tá aqui já. Na tela. Há outras propriedades das figuras que são invariantes a respeito de transformações ainda mais drásticas do que a projeção. Se, por exemplo, desenharmos um quadrado dentro de um círculo numa folha de borracha e depois esticarmos a borracha de qualquer maneira, a figura que estava originalmente no interior continua no interior, embora talvez deixe de ser quadrada ou até mesmo retilínea. Temos aqui uma propriedade que pertence ao nível ainda mais profundo da topologia, onde se despreza não só a distância, mas mesmo a diferença entre uma reta e uma curva. Na definição de uma geometria de um dado nível, é conveniente usar a linguagem de Klein e dizer que a geometria estuda todas as propriedades que são invariantes a respeito das operações de um certo grupo. Por operações, queremos aqui dizer transformações tais como deslocamentos e rotações no espaço, projeções, quer sejam paralelas ou centrais, e as distorções já descritas. E por grupo, queremos dizer um conjunto de operações tais que o resultado de aplicações sucessivas de quaisquer duas operações do conjunto é ainda uma operação do conjunto e B, o inverso de qualquer operação do conjunto é também uma operação do conjunto. A propósito, a noção de grupo, que foi primeiro concebida por Galois, é uma dessas abstrações que tem hoje aplicação em campos muito diferentes da matemática. Para nossa finalidade, o que é importante é reparar que um conjunto de axiomas de uma geometria de nível mais baixo, por ser monomórfico, embora não implique todos os teoremas que pertencem à geometria de nível mais alto, vimos que as proposições da geometria métrica euclidiana vulgar podem ser todas formuladas recorrendo a um sinal especial para a relação quaternária de congruência,
No ensaio em que empregou pela primeira vez a palavra categórico para descrever certos conjuntos de axiomas, Veblen mostrou que todas as proposições de um sistema mais profundo chamado geometria descritiva podiam ser formuladas usando um símbolo especial para a relação ternária de estar entre a relação de ordem serial, uma vez que estar entre pode ser definido em termos de congruência e a geometria métrica contém teoremas que não ocorrem na geometria descritiva. Pode-se julgar que um conjunto de axiomas para a última tem de ser inevitavelmente polimórfico. Nosso Bildan. Mas não é assim. O conjunto de axiomas de Veblen para geometria descritiva é monomórfico a respeito da relação entre estar entre. Se os seus axiomas fossem todos reformulados usando a definição de estar entre mencionada acima, o conjunto resultante seria polimórfico a respeito da congruência. Essa parte aí tá meio cabulosa, né? Quer dar uma clareada aí, Alan? Rapaz, não faço ideia, não. Tem que recordar o que ele tá chamando de monocategorial. Aparentemente ele está chamando de monocategorial aquele sistema que não importa como posso dizer, quais são os objetos que você está tratando, ele só, eu vou usar em termos que ele não colocou, ele só descreve uma estrutura. Agora, com esse exemplo que ele está dizendo, não sei não o que ele quer dizer. Tipo, eu entendi que ele está tentando dizer que a partir do jeito que o Veblen definiu a relação de estar entre, ela vira monocategorial. Mas se definir a relação estar entre em termos de congruência, ela vira policategorial. Não, policategorial não. É monomórfico e polimórfico, né? Eu esqueci os termos. Monomórfico, polimórfico. É porque ele coloca aqui que seria, tipo, no caso, o contraste seria as proposições categóricas e disjuntivas, que daí o Carnap que coloca esse termo, né? Monomórfico e polimórfico para não causar problemas lá, com a palavra, Sim. categórica, etc. Depois ele dá uma explicação aqui do monomórfico, né? Conjuntos que cumprem a definição, o programa da definição implícita, que foi que a gente vai ter uma questão na última reunião. O que eu captei dessa definição foi o seguinte. Imagine que você tem um conjunto de sinais com os axiomas lá. Aí você vai atribuir interpretações a esses símbolos. Se as diferentes interpretações que você está fazendo, você pode fazer uma associação de 1 para 1 entre a interpretação A que você está criando e a interpretação B. Então, o que você está provando é que as duas interpretações elas são isomórficas. Está acompanhando até aí? Sim. Certo. Sim. Se não tiver, pode falar. Parece que o monomórfico é aquele sistema em que qualquer interpretação que você dá ao sistema, ele só vai... ele sempre vai ser isomórfico. Parece que é isso que está chamando de monomórfico. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas aqui atrás ele fala da questão do isomorfismo, né?
Uhum. Então, mas você define monomórfico e polimórfico em termos de isomorfismo. O monomórfico parece que é aquele que não importa a interpretação, todas as interpretações vão ser isomórficas. Pelo menos foi assim que eu entendi. E polimórfico vai ser o que não vai ser assim. Mas eu tô colocando minha interpretação. Não sei se foi isso mesmo. Vocês concordam, discordam? Basicamente, eu acredito que seja isso mesmo, que aqui, na parte aqui de trás, né, no parágrafo aqui anterior, mais atrás, ele fala, né, aqui das interpretações, fala exatamente isso aí. Se duas interpretações diferentes para os símbolos estalógicos de um conjunto de formas axiomáticas conduzem ainda a fórmulas verdadeiras e os sistemas de objetos descritos pelas fórmulas nessas interpretações estão relacionados de tal maneira para cada objeto há um único objeto correspondente no outro, as duas interpretações são isomórficas. Se além disso, todos os resultados das diversas interpretações possíveis ou modelos, como são designados algumas vezes, para um certo conjunto de fórmulas axiomáticas são isomórficos um em relação aos outros, o conjunto de axiomas é categórico, monomórfico. Então, agora, o que eu falei parece ser verdadeiro. Sim. Ou não? Agora, o polimórfico... Agora, claro mesmo. Desculpa? Eu não Isso que ele escutei. coloca aqui nesse final aqui é o conjunto de axiomas, geometria descritiva monomórfico a respeito da relação estar entre, e se os seus axiomas fossem todos formulados usando a definição de estar entre, mencionada acima. O conjunto resultante seria polimórfico a respeito da congruência. Aí, essa aqui que me embaciou o negócio. Então, é exatamente isso que eu falei que eu não entendi muito bem, não. Porque parece que o que ele está dizendo é o seguinte: se você definir o estar entre em como o Veblen fez, ele vai ser monomórfico. Mas se você definir o estar entre a partir de uma relação de congruência, ele vai ser polimórfico. Parece que é isso que ele está me dizendo. Mas eu posso estar interpretando errado. Peraí, bora reler esse parágrafo então. Eu vou dar uma relida, beleza? Falar. Para nossa finalidade, o que é importante é reparar que um conjunto de axiomas de uma geometria de nível mais baixo pode ser monomórfico, embora não implique todos os teoremas que pertencem a geometrias de nível mais alto. Então, nesse parágrafo em específico, ele está dizendo que o objetivo é mostrar que o nível mais baixo de geometria é monomórfico. Pronto. Vimos que as proposições da geometria métrica euclidiana vulgar podem ser todas formuladas recorrendo a um sinal especial para a relação quaternária de congruência, que isso a gente viu na reunião passada. No entanto, no ensaio em que empregou pela primeira vez a palavra categórico para descrever certo conjunto de axiomas, Veblen mostrou que todas as proposições de um sistema mais profundo chamado geometria descritiva podiam ser formuladas usando um sinal especial para a relação ternária de estar entre a relação de ordem serial. É uma relação ternária porque está entre, você tem um x que está entre A e B, por isso que é uma relação ternária. Lembrando, a relação de congruência é uma relação quaternária. Se eu não me engano, alguém lembra como é a definição de relação quaternária da congruência? Estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que eu vou ter que ir atrás aqui. Me parece que A está para B, assim como C está para D. Alguma coisa assim.
Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ou quer que eu espere? Não, pode falando aí, eu vou ver se eu acho. Tá um pouquinho antes do começo Tá aqui, ó. da... Certo. Mas quer dizer, A está à mesma distância de B, assim como C está em uma distância de D, não é isso? Essa é a relação de congruência. Certo. Uma vez que estar entre pode ser definida em termos de congruência, e a geometria métrica contém teoremas que não recorrem na geometria descritiva, pode-se julgar que um conjunto de axiomas para a última tem que ser inevitavelmente polimórfico. Qual é o movimento que você está fazendo agora? Está dizendo, olha, uma vez que a gente sabe que a gente pode definir essa relação a partir da relação de congruência, parece que isso nos leva a acreditar que uma geometria que use a relação de estar entre, ela é polimórfica. E aí vem a conclusão que vai contra as expectativas. Se você... Aí é interpretação minha, não estou mais lendo o texto não. Se você só prestar atenção na relação estar entre, então os axiomas de Veblen para a geometria descritiva é monomórfico. Agora, se eles forem reformulados usando a definição de congruência, aí ele vai ser polimórfico. Isso sou eu parafraseando essa última parte. Será que assim começou a fazer mais sentido? Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Concordo. Tipo, a relação extra-entre é uma relação ternária. É uma relação, como eu falei, X está entre A e B, é uma relação ternária. A relação de congruência é uma relação quaternária. A gente sabe que podemos definir a relação de estar entre em termos de relação de congruência. Porém, se a gente não fazer isso, o sistema que a gente vai ter, ele é monomórfico. No caso contrário, se a gente fizer, vamos dizer, essa redefinição em termos de uma noção mais básica como uma noção de congruência, então ela vai ser polimórfica a respeito da congruência. Sim, eu entendi Ou esse seja, ponto. Eu acho que eu tô com uma questão. Eu acho uma questão que está me incomodando é não ter clareza no que, vamos dizer assim, converter a ideia do monomorfismo e do polimorfismo ao conjunto em si, entendeu? Você consegue dá para me dar um repetir de exemplo novo? mais simples? Assim, Consigo. a gente tem dois conceitos, né? O monomorfismo e o polimorfismo. Parece que tem a ver com interpretação. A interpretação que Tipo, você dá ao conjunto de axiomas, ou é o próprio conjunto de axiomas que já em si ele já é monomórfico, ou é uma interpretação que você dá que torna ele monomórfico. Porque aqui no final parece que ficou assim, a interpretação que você dá a um conjunto de axiomas é que vai tornar ele monomórfico ou não, ou polimórfico. A sensação que fiquei foi essa. então, a questão, eu acho, é mais ou menos essa que você falou, mas não é em respeito de qual interpretação, é a respeito do que você considera como primitivo. Veja, você considerar como primitivo a relação de estar entre, transforma o sistema, o conjunto axiomático que você está tratando em monomórfico. Mas se você tratar como primitivo do seu sistema a congruência, então esse conjunto de axiomas ele não vai ser monomórfico, ele vai ser polimórfico. Falando em outros termos, se você assumir simplesmente como uma relação mais básica estar entre, então uma coisa sempre vai estar entre duas outras coisas, então isso vai ser, eu vou usar uma tecnologia que talvez não seja adequada, mas isso vai ser verdadeira para qualquer objeto que você pensar, se você tomar isso como um ponto de partida. Então qualquer interpretação que você dá para A e B e X, isso aqui vai ser verdadeiro. No entanto, se você colocar a congruência como um termo mais básico, você tem como repetir a definição de congruência.
A está a uma determinada distância de B, assim como C está a uma certa distância de D. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Se você definir estar entre em termos de congruência, pode ter certas interpretações que não se enquadrem. Não, pode ter certas interpretações que não sejam isomórficas nesse conjunto de axiomas. Não sei se deu para pegar melhor agora. Sim, continua a sessão, então, que seria. Eu entendi que é do ponto de partida, não sei o que dizer, mas aí entra na questão da interpretação, então, que eu dou a uma, vamos dizer, noção comum ou axiomática. Então, vai depender Então, da interpretação, no o que fim eu estou das contas. dizendo, o que depende não é da interpretação, depende do que você considera como o sinal mais básico. Eu acho que é isso que está passando. Sim, não seria da interpretação, assim, em geral, eu digo assim, da interpretação minha, porque, ou de quem, enfim, do matemático, do geômetra. Porque vai ser do que ele entende que é o conceito mais primitivo. Ah, tudo bem. O problema é que eu estava só entrando nessa discussão é que interpretação é meio que o significado que você atribua para esses signos. Mas se você pode simplesmente colocar em termos de qual relação é mais primitiva. Eu estou usando aqui a Tipo, qual é a interpretação no relação? sentido de você poder reformular. Né? Então, se eu posso reformular, quer dizer, eu posso dar uma outra interpretação para aquele conjunto de axiomas, entendeu? É nesse sentido. Como pelo que ficou aqui nessa parte aqui final. Ficou assim, se você reformular os axiomas e dar outra definição para estar entre, e aí ele se tornaria polimórfico, entendeu? Porque aí seria assim, a noção que estaria por trás seria a de congruência e não a relação de estar entre. Pode ser. Se você estiver entendendo uma interpretação nesse sentido, não tem problema nenhum, não. O Alan e Oswaldo, mas nesse caso, como Oswaldo expôs aí, é como se relativizasse então esse problema, né? Porque aí as interpretações seriam variadas de acordo com o matemático ou quem estivesse ali produzindo essa questão sobre o assunto aí. Porque isso tem a ver com a interpretação, então relativiza seria várias interpretações aí no caso. Então, a questão que eu acho que é o que desse parágrafo, talvez, é o seguinte. Você constrói um conjunto de axiomas. A questão que você está procurando saber é que se esses axiomas eles são verdadeiros, independente da interpretação que você deu. E como é que você verifica isso? Você faz a investigação atribuindo interpretações aos signos dentro desses axiomas e vê se dentro dos teoremas que você gera com essas interpretações, você consegue uma relação de um para um com teoremas de uma interpretação com teoremas de outra. Se você consegue, você começa a provar que o seu conjunto de axiomas ele é monomórfico. Não sei se estou falando muito abstratamente nesse quesito. Mas o exemplo que está dando esse tempo todo é a geometria euclidiana e a geometria hiperbólica e a geometria elíptica, elas são interpretações diferentes acerca de um conjunto de axiomas. Se Sim, você consegue provar, Não, pode falar. Se você consegue provar que, dado um teorema A da geometria hiperbólica, existe uma exata correspondência com um teorema Y na teoria euclidiana, e isso prossegue numa relação de um para um com todos os teoremas do sistema da geometria hiperbólica para a geometria euclidiana, o que você está mostrando com isso é que os axiomas
eles são monomórficos. Não, desculpa. Nesse momento que você está provando é que a geometria hiperbólica ela é isomórfica à geometria euclidiana, quando você faz essa correlação de 1 para 1. E você prova que um conjunto de axiomas é monomórfico quando você consegue fazer isso com qualquer conjunto de interpretação. E aí a pergunta fica, mas quando é polimórfico? É quando você não consegue estabelecer. Quando existe uma variação de teoremas se eu mudar uma interpretação. Então eu consigo mais teoremas, ou consigo teoremas diferentes somente pelo fato de eu ter trocado a interpretação. Aí vira polimórfico. Eu acho que é isso, esse ensinamento do parágrafo. Não sei se eu fui claro com isso. Sim. Entendi. Quando entra na questão de Certeza? polimórfico, aí da interpretação, beleza. Entendi. Não, a interpretação está em todas. A interpretação está em todos. O que ele está mostrando nesse parágrafo é que, para mim, né, um conjunto de axiomas vai ser monomórfico ou polimórfico a depender do que você toma como primitivo. Ou seja, qual é a relação primitiva que você toma? Um exemplo. Vamos dizer que eu tenho um dicionário. Para eu construir um dicionário, eu tenho que tomar certas palavras como indefiníveis. A depender das palavras que eu escolha como indefiníveis, eu consigo, na primeira opção, como posso fazer isso com um correlato do dicionário? Aí é foda. Eu posso criar vários dicionários que, não importa a sua variação, eles se correspondem um a todas as palavras que eu consigo gerar. Então eu consigo, sei lá, criar um dicionário com a definição de 1000 palavras, dado que eu tomei 10 palavras como primitivo. E eu consigo associar a associação de 1 para 1, palavras de 1. Eu estou ficando prolixo. Imagine que eu sou um cara que estou querendo criar um dicionário. Para criar um dicionário, eu preciso tomar certas palavras como primitivas. A depender das palavras que eu tomo como primitivas, a partir da minha interpretação, eu posso definir as palavras de diversas maneiras diferentes. Certo? Tranquilo? Sim. Alô? Esse sistema vai ser monomórfico quando eu conseguir fazer a associação de 1 para 1 das palavras que eu consegui definir com um dicionário para as palavras que eu consegui definir em outro dicionário. E vai ser polimórfico quando eu não conseguir fazer essa associação. Beleza. Deu pra pegar aqui. Deu pra entender. Mas tudo vai Fica melhor depender, com então, exemplo. dessas palavras primitivas. No caso desse exemplo primitivo que você vai dar, não é isso? Eu acho que é. Entendi. Outra coisa aqui que eu acho que causou um incômodo aí no Emerson, da possível relativização, não é exatamente a questão, porque não é a questão de ser verdadeiro ou não. O conjunto de axiomas ele é verdadeiro, né? Então não tem uma relativização nesse sentido. Eu acho que foi assim, meio que você meio que levou para esse lado. Assim, tudo é meio interpretativo, então posso relativizar, mas a questão é outra aqui, né? É nessa linha que o Alan já explicou aí, né? Que não é a mesma questão de ser puramente interpretação, nesse sentido que eu acho que você pensou. Eu acho que foi isso. Sim. É porque o problema disso aqui é que é muito difícil não dar um exemplo não matemático para isso. Realmente é muito difícil. Mas isso aqui é, como posso dizer, perfeitamente entendível quando você pensa em termos de álgebra linear. Como assim? Você aprende em álgebra linear que o espaço mesmo, você pode ser descrito como uma associação entre dois conjuntos quaisquer, que obedeçam a certas propriedades. Então ela consegue reduzir a álgebra linear não mais a noção
de número real, como a gente aprende na geometria analítica da escola. Que a gente aprende, por exemplo, a fazer um plano cartesiano cruzando dois conjuntos, que são os conjuntos dos reais com os conjuntos reais. O x é o conjunto dos reais e o y é o conjunto dos reais. É um cruzamento entre os dois, que a gente chama de produto cartesiano. Na geometria, na álgebra linear, o que você aprende é que para ter aquelas relações que você vê na geometria analítica, não é necessário que só seja um cruzamento entre os números reais com os números reais. Pode ser qualquer outro conjunto que tenha as propriedades que os números reais satisfazem. Então, nesse sentido, o que você descobre é um monomorfismo, vou chamar assim, a respeito das propriedades geométricas da geometria analítica. Entendi. Deu pra ficar menos abstrato. Só uma pergunta aqui. Certo, pode falar. Sobre o que eu estava falando. É necessariamente que em toda teoria, ou todo conjunto, tudo que nós vamos usar um axioma, ele seja necessariamente verdadeiro para todos os casos. Porque aquela série que você me indicou lá, indicou pra gente no grupo lá. Eu comecei a assistir um pouco, sabe? Mas só superficialmente, só para pegar mais uma ideia, para me aprofundar nas leituras. E ele começa a explicar um pouco sobre axioma, e ele deu a entender assim que depende muito, o axioma que você vai usar depende muito, acho que na estrutura formal, eu não me lembro agora, porque eu não anotei. Mas é algo como se fosse na estrutura formal que você está utilizando ele. Então, meio que assim, o que eu pude entender, o que talvez não foi a interpretação correta, mas é que um axioma, dependendo da estrutura que você está usando, ele não é necessariamente sempre verdadeiro. Você tem que estabelecer os termos, as fórmulas e um monte de coisa para aí sim estabelecer esse axioma que você vai usar como necessariamente, nesse caso, verdadeiro. É interessante citar isso, porque, pelo menos pelo que eu sei, isso aí foi uma ressignificação do termo axioma. Axioma tinha antes essa conotação de ser uma coisa que é evidentemente verdadeira, uma verdade primeira, vamos dizer assim. E a partir desse desenvolvimento que a gente está lendo aqui, justamente por causa da abstração matemática, axioma passou a ser simplesmente a primeira afirmação de uma série. A definição que você viu de axioma segue essa segunda definição. Axioma é a primeira sentença de uma série, em que as sentenças posteriores dependem da sentença anterior. A axioma só passa a ser a primeira sentença de uma série. Se ela é verdadeira ou falsa, depende da interpretação que se atribui a ela. No sentido formal, não entra no mérito. Por exemplo, eu posso começar com uma dada sentença em que, na hora que eu vou, como posso dizer, valorar, como diria o Mortari, né? Eu atribuo valor falso para ela, sem problema nenhum. Alan, repita só essa última parte que você estava falando, por favor. Nos sistemas formais contemporâneos, o axioma é só tomado como a primeira sentença de uma série, em que a regra de passagem de uma sentença para a próxima, ou seja, para a seguinte, é dada por uma regra de inferência. Então, a primeira sentença que você assume no seu sistema é o axioma. A partir dela, com a regra de inferência, chega a outras sentenças da série. Entendi. Só pra ver se eu estou aqui pensando certo de acordo com o que eu vi lá no vídeo, ele falou que isso também derivou-se muito como eu me esqueci o autor que ele fala, e a gente já leu sobre ele, Hurley, não esqueci o nome dele, que ele fala que ele desenvolveu Isso, exatamente. Essa noção de axioma derivou-se das teorias que ele produziu,
Será que tem alguma ligação entre Eu acredito essa que sim. forma Eu, como a eu ação é tenho que ser usada? sincero, eu tenho que ser sincero que eu nunca li ele diretamente, mas eu acredito que sim. Uhum. Mas parece, por exemplo, aqui nesses autores, já está sendo tomado é, como com essa acepção. Por exemplo, quando está falando o conjunto dos axiomas de Veblen, já não está falando da acepção de verdade necessária. É simplesmente as primeiras afirmações de um sistema formal. Não, não, então, beleza, era só isso mesmo. Eu acho que eu alonguei demais aqui a dúvida, mas é porque os assuntos ainda me parecem Não, não. muito, muito abstrato e muito confuso. Eu tava tentando ler, mas eu realmente reconheço que a minha leitura em matemática é muito problemática, então eu Não, que não, os oxe, links que eu só. posso fazer Que para isso? ajudar. Então valeu aí, Alan, obrigado, valeu, Não, Oswaldo. Ô passa o Emerson, link. Tá, pô. o livro do Mortário, lá, a introdução, lá, ele tem no capítulo lá, ele fala sobre sistemas axiomáticos, é um capítulo inteiro sobre isso, eu acho. Assim, é bem introdutório, mas também dá uma ajuda para clarear. Ah, então eu vou procurar para dar uma lidazinha sobre isso, para Você pode, introduzir mais a inclusive, fundo. saltar, porque você pode ir direto lá ler lá, porque é meio que ele se satisfaz sozinho ali, você consegue se guiar por ele. É o É, capítulo 13. 13, né? 13, 13, isso. valeu, vou anotar aqui. Obrigadão. Rapaz, vou passar o dia pensando num exemplo de cotidiano para essa coisa aqui. Então, Que eu eu também tava nunca. tentando pensar em uma coisa assim também, assim, bem simples, pra me tentar entender mais facilmente, mas não é simples não, velho. Complicado. Não, é isso, é exatamente. Quando a gente encuca o negócio na cabeça. Semana passada eu tava lendo o Descartes das Meditações, velho. Aí eu entrei sobre os princípios da correspondência. Eu fui dormir pensando nisso. Tipo assim, eu juro pra vocês que eu tava falando sozinho durante o sono. Eu acordei, eu fui dormir pensando nisso e acordei falando, tipo assim, sozinho, sobre como é que dá esse princípio da correspondência nele. Aleatoriamente, assim, loucura mesmo. Pronto, eu acho que eu pensei num exemplo. A gente pode fazer uma teoria acerca do casamento, tomando como primitivo casado e solteiro. Tranquilo? Tá pescando até aqui? Mas eu posso definir solteiro a partir de casado. O, como posso dizer? O segundo sistema, a segunda teoria do casamento, ela vai ser monomórfica a respeito da relação, a respeito da relação não, a respeito do conceito casado. Enquanto a a primeira, ela vai ser polimórfica a respeito de solteiro e casado. Não sei se devo pegar agora. Como é que é, velho? Repete aí o exemplo de novo. Aí ficou meio confuso aqui um pouco. Eu vou criar uma teoria sobre casamento. Os termos mais básicos acerca do casamento, eu acho, é solteiro e casado. Porque, querendo ou não, para falar sobre casamento, eu tenho que falar do processo de transformação de uma pessoa que estava antes solteira em uma pessoa casada. Eu posso tomar solteiro e casado como termos indefiníveis. E eu posso também tomar que a palavra solteiro pode ser definida em termos de casado, como não casado. E o que eu estou afirmando é:
o sistema que eu vou criar vai ser monomórfico em relação ao conceito de casado e vai ser polimórfico a respeito dos conceitos casado e solteiro. Por quê? Aí vem a justificativa. Porque agora eu posso atribuir várias interpretações diferentes ao termo solteiro e casado, que vai gerar consequências que não vai ter correspondência uma para uma com todas elas. Mas se eu definir a relação de solteiro em termos de não casado, isso não vai acontecer. Eu peguei a ideia. Deu pra Seria pegar. basicamente o monomorfismo é quando é uma estrutura única, né? Exatamente. E aí, em outros casos, 2, 3, 4, enfim, aí já é polimorfismo. Exato. A ideia, por exemplo, eu vou falar sobre o casamento com o termo primitivo como solteiro e casado. Eu falo que o casamento é o processo de passagem do solteiro para o casado. Aí a questão, eu posso interpretar solteiro como um homem, posso interpretar o solteiro como uma mulher, eu posso interpretar a passagem do homem como uma mulher. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Tipo, eu posso interpretar o casado como homem e posso interpretar o solteiro como mulher. Não está satisfazendo essa relação que eu acabei de dizer de casamento a passagem do homem para a mulher? Pense nisso. Entendi. Mas veja, parece que esse termo casamento, nessa maneira que eu defini, também pode descrever o transexualidade. Porque realmente é a passagem do homem para a Exato. mulher. Não, é esse exemplo. Agora tente Sim. criar essa mesma interpretação quando eu defino solteiro em termos de casado. Ou seja, essa mesma frase, nova interpretação, nesse novos primitivos que eu produzi no segundo sistema é o seguinte. O casamento é a passagem do solteiro para o casado. Como eu defini solteiro em termos de não casado, então é a passagem do não casado para o casado. Então eu não consigo mais fazer essa artimanha. Eu acho. Entendi. É tipo, só permite uma interpretação, né? Só permite uma interpretação. Deu pra pegar, deu pra pegar. Claro que esse é um Uma exemplo esdrúxulo, que Sim. eu Aí uma não consegui fazer muito interpretação bem, não. é esse mono, não é isso? Esse É o Esse monomorfismo. monomórfico. isso. E o polimórfico é mais uma interpretação. É. É Ok. quando, é quando você consegue interpretações diferentes que não têm equivalência entre eles. Vou colocar nesses termos. Porque, por exemplo, nesse sistema novo, nesse primeiro sistema de casamento, ele serve também para descrever vamos dizer, a transexualidade. Então, tem consequências que não parecem serem, vamos dizer, equivalentes a um casamento, a transexualidade. Mas se você interpretar casado como homem e solteiro como mulher, você consegue essas consequências. Não é necessariamente falso, mas outras consequências que você obtém. Deu pra pegar. Deu pra pegar Deu pra agora. pegar? Uhum. É foda. Vou pensar num exemplo melhor. Tá foda mesmo. Não, mas deu uma clareada boa. Deu uma clareada boa agora. Sim, sim, Certo. pô, deu pra clarear mesmo bastante. Bora continuar?
Vamos. Quer Ok. continuar lendo então? Sim. Certo. Uma vez que, para fins de especificação, um conjunto monomórfico de axiomas não pode ser aumentado com novos axiomas expressos no mesmo simbolismo, este conjunto é, em certo sentido, completo. Mas há um sentido mais forte da palavra completo, no qual um sistema dedutivo com um conjunto monomórfico de axiomas pode ser, no entanto, incompleto. Para compreender isto, temos que pensar nessa propriedade como sendo definida por referência ao conceito de demonstração e relacionada com o princípio de ser excluído da mesma maneira que a consistência está relacionada com o princípio da não contradição. Escolhamos uma proposição qualquer que só exija para sua expressão sinais primitivos extralógicos de um dado conjunto de axiomas. Então, se o conjunto de axiomas é consistente, não pode haver a demonstração dessa proposição e também a demonstração da sua negação. E é completo no sentido forte que estamos a considerar, tem que ter ou a demonstração da proposição ou a demonstração da sua negação. À primeira vista, esta maneira de formular a exigência do sistema ser completo assemelha-se à exigência de monomorfismo a que já nos referimos, isto é, que os axiomas devem ter ou a proposição ou a sua negação como uma consequência. Mas é na verdade uma exigência mais forte, porque pode haver talvez uma proposição exprimível no simbolismo de um sistema monomórfico de axiomas que seja uma consequência dos axiomas e, no entanto, não seja demonstrada por dedução a partir dos axiomas, porque a derivação teria que ser infinitamente longa e, por isso, não seria uma demonstração. Veremos mais tarde que é esta a situação de algumas partes muito importantes da matemática. Esse último parágrafo, como foi a apreensão dele? Eu acho que isso aí também vale também uma reflexão aí sobre essa coisa do mais forte, né? Da palavra completo no sentido mais forte, que é É, basicamente a demonstra, você tem que demonstrar como é que é? O conjunto de axiomas é consistente, não pode conter demonstração dessa posição e também demonstração de sua negação. E se é completo no sentido forte, né, que tem que ter a demonstração da proposição ou a demonstração da sua negação. não, a outra definição de forte é que, dado um conjunto de axiomas, ele não pode ser aumentado com novos axiomas. Esse é um sentido de completo. Tipo, você tem, sei lá, 5 axiomas. E todos eles independentes, supostamente. Se você adicionar mais um, o sistema deixa de funcionar. Seria mais ou menos isso. Que é assim: uma vez que, para fins de especificação de um conjunto monomórfico de axiomas, não pode ser aumentado com novos axiomas expressos no mesmo simbolismo. Este conjunto é, em certo sentido, completo. Então a gente consegue definir um sentido de completo como esse conjunto de axiomas que, se você tentar adicionar mais um axioma, o sistema deixa de funcionar. O formalismo. Ah, tá. Esse aí é o sentido de completude, vamos dizer assim, e daí você tem o mais forte, né? O sentido mais forte, que é esse outro que eu tinha falado, né? Que tá aqui embaixo. Exatamente. Que é a demonstrabilidade.
dado uma sentença escrita no simbolismo do... Eu vou usar o termo contemporâneo, do sistema formal, você tem que ser decidível se ela é o teorema ou se a negação dela é o teorema. Sim. Isso aí eu acho que o Mortari ele trata um pouco. Esse ponto, acho que ele dá até um exemplo lá, então. Que agora eu não lembro. Eu acho que hoje a gente pode parar por aqui, né, gente? A gente vai começar uma nova sessão. Ok. Pode ser, Pode mesmo. ser. Vocês que sabem, por mim eu posso continuar, tranquilamente. Tá bom. Eu adoro estudar esse assunto, mas eu não sei vocês. Eu realmente gosto Não, muito não é dessa... questão de desadorar, não. O que É, tu é. tá achando do livro, vocês? Eu tô Tem uns achando foda pra trechinhos. caralho. Desculpa, Não Oswaldo. vou comentar porque hoje esse trecho eu não tinha estudado. Os outros eu ainda cheguei a ler, aí foi mais fácil. Aí eu não sei se foi por displicência de minha parte ou se realmente esse trecho é mais cabuloso. Aí eu vou dar uma relida com calma. Você tá falando É, alguma coisa, eu Oswaldo? também tô achando bastante legal. É bem interessante, até tem a maioria das coisas é um pouco complicada para mim, principalmente na compreensão, mas eu tô tentando montar aqui um tipo de estudo também para ajudar em casa para conseguir pegar alguns termos e os vídeos lá que eu assisti também me ajudaram bastante, alguns que eu assisti hoje, para dar uma clareada também no pensamento. Então é bacana. Eu acho o livro bom, eu tô achando foda esse livro. Ele é difícil, tem várias partes difíceis mesmo. Porque ele tem alguns. Ele trata das especificidades, né, da área, né? E aí, se você não souber, você fica meio perdido às vezes. Mas dá para ir complementando também. Como o Emerson falou aí, você vai ver um vídeo, um negócio, outro livro você lê, te ajuda também. O Eu do gosto desse Mortari, livro. por exemplo, é um capítulo bom que auxilia em alguns pontos para compreender, que é mais introdutório e tal. Rapaz, eu vou começar a estudar o Mortari. Eu só li as partes que o Renato mandou ler. Ele estava no primeiro encontro de lógica lá da quarentena. Lógicos na Mortari? quarentena. Ele estava eu vi ele lá porque eu tava assistindo e ele tava aparecendo lá o nome dele lá. Apesar de que Interessante. ele não falou nada, mas ele estava lá. Essa eu tava testemunhando, cara. Tava testemunhando. É, hoje eu assisti também, o de hoje foi massa pra caralho. Hoje, a professora lá é Valéria de Paiva, PhD em matemática. Eu devia ter assistido, velho. Quero gostar. Apesar que ela apresentou um sistema muito louco. Eu vou mandar no grupo lá, pra vocês verem como é que é. Mandar aqui. Oswaldo, você olhou se naquele azulzinho, naquele livro azulzinho da Susan Hack, tem alguma coisa sobre esses axiomas e tal? Chegou a dar uma olhada? Então, Carlos, eu acredito que tenha, mas eu não tenho certeza agora para te falar, mas eu acredito Vou. que sim. Eu só li uma parte, só li um capítulo desse livro até agora, que Ah, eu você não li para chegou a fazer até ler o todo, trampo não? lá da. Não, eu só Ah, li a parte da teorias de verdade que eu usei para fazer o texto da filosofia da cultura. Aí eu li só essa parte só, mas tem mas ela fala de tudo um pouco, então eu acredito que sim. Acredito que sim. é. Até bem lembrado, você me lembrou bem, eu vou dar uma olhada no dela. Isso, porque ele tem PDF fácil, aí dá para todo mundo dar uma olhada. É. Eu acho que compensa a gente colocar alguns livros assim mais
simples para complementar, então, para ir ajudando a entender isso aqui mais facilmente. Isso. Beleza. Seria interessante mesmo essa proposta de colocar coisas complementares, porque dá um entendimento fácil. A gente poderia montar a estrutura da reunião dos livros que a gente vai ler, os livros principais da reunião do grupo, e esses conteúdos complementares que auxilia bastante na compreensão de muitos termos, porque Alan disponibilizou aquele PDF com era uma comunicação uma menina que tinha feito sobre esse outro matemático aí. Aí Do disponibilizou mestrado também profissional. isso. Aí disponibilizou também esses vídeos do número mágico, né? Número mágico. Então são conteúdos que auxiliaram muito, ajudaram muito na compreensão desse livro que nós estamos lendo atualmente. Então dá para fazer essa junção, né, da estrutura principal que nós vamos ler nas reuniões, vamos seguir, e o conteúdo auxiliar que vai ajudar na compreensão de muita coisa. Seria bacana, né, se desse para fazer essa união entre essas duas coisas. Ah, sim, isso aí é bom fazer montar uma estrutura auxiliar, né, que complementaria, no caso, o livro principal que a gente está lendo e deixar isso bem organizado é uma boa ideia. Ei, cadê Anaximandro? Incentiva ele aí, ele deve estar muito ocupado, mas dá um ânimozinho pro rapaz. Deve estar contemplando o infinito e trabalhando, velho. Ele tem um restaurante, a família dele é o tipo, né? Deve ser isso, pô. Acho que é um comércio, né? É um comércio. Tá com complicado. trampo do caralho disso, Gente, né? essas paradas que vocês estavam falando, já meio que tem essa pasta dentro daquele drive, que é o grupo de estudo de filosofia das matemáticas, que a gente pode colocar vários textos de suporte. Aqui está o Já tá texto que a gente lê. colocando lá. A gente já está colocando. É uma ótima ideia. Realmente é uma ótima ideia. Eu vou colocar agora o livro do Susan Hack. Mais algum livro para sugerir para colocar aqui? Rapaz, eu acho que de repente o do COP tem alguma coisa. Eu acho que hack é com 2 As. Ah, valeu. Eu acho que o do COP lá pode ser também. Eu não tenho certeza do COP, eu não tenho esse livro. Então... Certo. Então, qualquer coisa é só colocar no grupo qualquer material que vocês acham que ajuda, que eu recoloco nesse arquivo. Beleza, Alan. Obrigadão, gente. Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Boa noite aí, cuidado Boa com o noite. coronga. Tem que ter mais Boa cuidado noite. com os bolsominions. Você vê, você já bate já de pau já, porque tá infectado e é retardado, né? É verdade. Infelizmente, nós estamos com 2 vírus atualmente, né? São dois. Bolsominions vírus e o coronavírus. Então, complicada a situação. Um tem tratamento ainda, né? Mas agora o outro tá osso. É verdade. Um se dá pelo ar, o outro pela demência. Mas, infelizmente, é assim, pô. É complicado. Isso aí. Não pode esquecer de passar álcool, tá, na mão e também jogar álcool para dentro também. Tem que limpar o interior. É sim, pô. A OMS está recomendando. Minha cerveja já acabou já. Tô esperando bater aí um tempo para poder comprar. Já era. É só pegar os números de distribuidora que faz entrega, pô. Só sobrou cachaça mesmo. É sério, o negócio aqui já acabou. Essa aqui é a boa, que é a forte.
É isso aí que lista mesmo. Ixi. Ai, ai. Valeu, meu filho. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Boa noite. Boa Eu noite. acho Nós que, todos. eu acho que amanhã a gente se tromba na reunião do Renato, né? Do grupo do Renato, né? Eita, é Eu verdade vou. mesmo. Amanhã eu Então, não por vou isso que eu participar, tava não, gente. pedindo. Beleza. Eu vou dar a lida pelo menos umas 3 páginas. Mas é curtinho, eu tava olhando o capítulo. Mas É um livro fica demorado. pequeno aquele livro. É pequeno, é pequeno. Vou ver se eu traduzo só umas 2 páginas de leve. Eu peguei, Pra não mas é uma pegar tão. preguiça da peste de ler, meu irmão. Você é doido, velho. Não. É, isso. Tá bom. Mas tá bom, pelo menos eu já tô. Vê Já aí, tô ela no está com meu o livro 10. aberto aí. Vê aí se tem o capítulo sobre sistemas axiomáticos aí. No Da Susan. sumário. Isso. Qual o livro da Suzac? Nesse. Suzana. Vamos ver. Correio, summary. Que botava ele imortais se tiver. Validade, conectivos sentenciais. Axiomas. Tinha axiomas ali. Eu olhei rápido. Aí. No 2 na validade. Ah, Formulações Ah, é axiomáticas. aqui. É sistema isso lá lógicos embaixo. formais. Sistemas lógicos formais, né? Formulações axiomáticas de dedução natural. Uhum. Página Axiomas 45. ou regras Ou alternativas. regras alternativas. Isso. Bora clicar então para ver. Vamos lá. Sistema lógico formais, o L em válido em L. Argumentos informais. Né? Bivalente, polivalente. Pá. Vocês estão em que parte? Vendo. Eu tô Calma aí, dando pode passar. tô dando Pode só uma passar? olhada geral. Aí você pode ir passando, que eu acho que aí não é a parte que a gente. A gente tá precisando, não. Negação. Agora aí acho que diz alguma coisa, não? Um sistema axiomático de lógica, tal. Deixa eu aumentar para 200%. Inclui ao lado de uma ou mais regras de Sim, é matemática. inferência um conjunto privilegiado de WFFs, que é Fórmulas isso? matemáticas. É bem Fórmula informática. formadas. É, bem Ah, formadas. tá. É verdade. Os axiomas, que podem ser usados em qualquer ponto de um argumento e cuja verdade é inquestionada no sistema. Os axiomas são incluídos entre os teoremas do sistema, uma vez que, trivialmente, eles são deriváveis de si mesmos. Um sistema axiomático Uhum. deve ter pelo menos uma regra de inferência, já que nenhuma derivação ou prova seria possível sem os meios para se passar de uma fórmula informada a outra. A gente já passou. Uma É, fórmula. uma formulação de dedução natural, por exemplo, ao contrário, conta apenas com regras de inferência. Isso aí até o Montário trata quando ele vai falar de dedução natural e tal. Isso. Mas, peraí, bora ver lá no sumário de novo. Conectivos sentenciais, quantificadores, termos singulares, sentença, enunciados e proposições. Teoria de verdade, paradoxo, lógica de lógica. Paradoxo. Resposta à pressão para mudar o formalismo clássico. Lógica modal. Lógica polivalente.
algumas questões metafísicas epistemológicas. É. Vou voltar lá. Parece só Pra vocês dá aquilo verem lá se de vocês axioma, né? Que é acham bem que introdutório. toca no assunto. Na filosofia clássica, Uhum. qual seria o primeiro ponto assim a tocar nesse Que é aspecto? aquele... Eu espero que toque em algum momento. É porque aquele assunto lá tá mais ligado à teoria de linguagem formal do que propriamente à lógica em si. É um assunto mais de metalógica. Pode estar aqui. Metalógica. Vamos ver. 25. Só desviando aqui um pouco do assunto. Ô Alan, amanhã você também se apresenta na live no Instagram, né? Uhum. Vou. Ah, Que só live pra é tirar essa, uma velho? coisa. Tô por fora. É do centro acadêmico, né? O Café tá fazendo lives todas as sextas-feiras agora. Aí os alunos estão E só, e só brigando. sai pelo Instagram, não sai no YouTube, não? Ou só sai no Instagram? Só sai no Instagram, infelizmente. A Ah, não. limitação, a limitação tecnológica não permite colocar no YouTube. Eu nem sei se eu tô Não, seguindo aqui, velho, então, porque eu nem tô sabendo disso aí. Vai ser às 6 É. horas da sexta no Instagram. Vocês não seguem não o Instagram no Facebook? Não, eu No não tenho Instagram? Instagram. Eu não tenho Instagram, Entendi. não. Pera aí, é A Micaela fez a divulgação. na página do cafio.ufs, é? Não. No Instagram é no cafio.u. Cafio com 2 L's. Teve uma que foi Matheus, não foi? Foi, exatamente. Agora é a segunda, na verdade. Começou com o Matheus, agora é a segunda comigo. Próxima semana vai ser com o Daramis, eu acredito. Ô, Alan, Oi. aquela montagem que fizeram assim pra apresentação ali, quem fez foi Pascoal que fez, foi? Foi Pascoal. Ali é o Wittgenstein, aquele cara como o seu, ou não? Não, aquilo ali é o Lovecraft. Lovecraft? É. Não, Porra, claro que bacana. claro que a gente não colocou pra falar assim, olha só, mas tem um pacote de várias imagens padronizadas. Aí um deles era Lovecraft. Aí eu escolhi ele. Eu achava Sim. a imagem mais legal. Você Mas parece que lê tá. bastante Lovecraft? Não, nunca li não. Eu não leio literatura não. Ah, entendi. Mas é bacana. O que foi? Achei espontâneo. Eu também não gostava, não, mas estou adocicando minhas leituras. Eu acho que está me fazendo bem. Que bom, cara. Eu tô Eu não fazendo o consigo gostar. contrário. Você tá fazendo o contrário? Como Eu assim? lia muita literatura e agora para literatura eu só leio mais filosofia Livro mesmo. técnico. Mas tem Mas uma coisa que você curte, velho. Oi? tem muitas literaturas com muitos temas filosóficos envolvidos. Ah, sim. Principalmente se você pegar os grandes escritores, escritoras. Eu tô lendo agora o Kafka, Metamorfose. Aí é filé Doido do aquele Brasil. livro, viu, velho? Isso é maluco. Bacana. E aí Eu tem tenho um amigo várias meu que questões, faz. porque basicamente a história o cara acorda e descobre que ele virou um verme gigante. É muito louco, velho, o livro. Tem uns Eu tenho um movimentos amigo que muito... faz letras na UFES que ele me recomendou bastante desse livro Metamorfose. Quem gosta desse livro é o ministro da Educação. Diz que ele é uma comida árabe que ele gosta muito.
É verdade, ele mandou essa, Não né? foi Ah, o, o Kafka. foi o Ventralve, foi. Ô, vergonha, meu Deus do céu. Pesado, velho. Ele é osso, o Brasil tá com uns representantezinhos meio fuleiro, viu? É. Ah, É, Tá foda, velho. Mas, pessoal, é isso. Vou dar um tchau aqui pra vocês que eu vou ver se eu consigo ler alguma coisa ainda agora à noite. Beleza, cara. beleza. Boa Também. leitura, velho. Valeu. Boa noite, viu? Vai. vou voltar pro Boa Kafka noite. Ui. ali. O Kafka, né? O Kafka. Valeu, Se valeu. aí. Ô, pessoal. Cuidado aí, Tchau, tchau. viu? Muita esterilização. É.